Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber por sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos. Aí! Bom dia! Bom dia! Ai, ai, já tá trancando. Pois é. Ai, já tá trancando, mas vamos lá. Bom dia. Bom dia! Vamos para o nosso terceiro dia falando sobre ouvir a voz do Senhor. Quantas coisas tem sobre esse assunto, né? Mas, antes da gente começar, vamos orar. Vamos orar. Ah, querido Deus, querido Pai, nosso amado Pai. Ah, Senhor, como sem ti nossa vida não tem sentido, Senhor. Tu és, como diz a canção, tu és por quem a nossa alma espera. Tu és a fonte da vida, tu és quem nos supre, aquele rio de água que nos faz viver, Senhor, que nos alimenta, Senhor. Só sacia a nossa sede. A tua palavra é a única coisa que sacia a nossa sede, Senhor, que nos faz sentir completos, Senhor. Ah, Jesus, entra na nossa casa. A ti consagramos, Senhor, esse devocional, essa palavra, esse dia, Senhor, as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, Senhor. A ti consagramos, a ti entregamos mais um dia, pois se vivemos esse dia, é glórias a ti, Senhor. É graças a ti, Senhor, pois sem a tua glória, sem a tua graça, não estaríamos aqui hoje. Então, que a gente possa honrar o seu nome mais um dia. Sim, Senhor, que a gente possa levar a sua palavra para pessoas que ainda não conhecem, para que as pessoas que ainda não as sentem no fundo do seu coração e da sua alma, Senhor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, obrigada pela vida, obrigada por mais um dia, obrigada pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada mulher que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém.
Amém, amém. Então, vamos embora para a palavra, minha gente. Vamos! E hoje a gente vai para Filipenses, né? Vamos lá para Filipenses 2, onde diz assim: tenham a atitude de Cristo. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Vou ler de novo. Embora sendo Deus, não se considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar mais alto de alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Essa passagem, ela está me fazendo refletir muito já há alguns dias, né? Tu só me diz o que é o versículo ali, Mayara, para me anotar, porque a minha aqui não. Só me diz o que é. Filipenses o quê? Não. Filipenses 2. Ah, tá. Eu achei que era o 4. Ok. Então, por isso, pode ir. Filipenses 2. Filipenses 2. Ele me faz refletir na questão do quê? Por que a gente tem que ter Cristo na nossa vida? Que sentido tem, né? Essa consolação que vem do amor, que vem do amor da entrega de Jesus, né? Qual é alguma comunhão no Espírito? Essas perguntas ali, elas fizeram refletir muito, porque muitas vezes a gente quer suprir a nossa vida de tanta coisa, mas a gente esquece de ser suprido do Espírito Santo, sabe? De ser saciado. Mas por que a gente tem que se suprir do Espírito Santo? Vivendo num mundo tão material, onde a gente acha que a gente vai fazer as coisas com as nossas próprias mãos, né? Então a gente vai lá, a gente pensa na gente, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque quero que seja dessa forma, sabe? Mas a gente sempre acaba esquecendo do outro. A gente sempre acaba esquecendo que o mandamento do Senhor é você amar e se doar para o outro. E essa é uma... Não tem como você dizer assim, eu não escuto a voz do Senhor. Esse mandamento, ele está escrito. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Daia. Sejam bem-vindas. Esse mandamento, ele está escrito, ele foi escrito lá desde a primeira, né, desde Moisés. Moisés já decretou esse mandamento através, né, o Senhor já decretou através da vida de Moisés. E não tem como a gente não amar o outro, a gente não se entregar para o outro, a gente não servir o outro e não ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Então, na minha percepção, quando a gente está saciado, quando a gente começa a entender que o Senhor faz parte da nossa vida, a gente começa a servir. E quando a gente começa a servir, a gente escuta a voz do Senhor na nossa vida. Porque Ele começa a usar as outras pessoas para falar conosco.
E mais uma vez, ele é muito claro, Paulo é muito claro quando ele escreve isso, sabe? Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Isso é um mandamento do Senhor. Por quê? Porque, embora sendo Deus, olha isso, embora sendo Deus, nem o próprio Cristo, nem o próprio Deus considerou ser igual ao que ele é. Não. Ele, ele, ele veio, ele se esvaziou dele mesmo e ele veio assumir uma forma humana, sabe? Ele se esvaziou de toda a glória dele, de tudo que ele é. E ele veio ser um humano, assim como nós. Ele é tão maravilhoso que ele, mesmo sabendo, ele se fez homem, ele se fez frágil, ele se fez escravo, ele se fez egoísta, ele se fez sentir tudo aquilo que a gente sente. Não que ele não saiba, ele sabe, mas ele se fez passar por tudo isso para mostrar pra gente o como nós precisamos agir. Ou vocês acham que ele também não sentia o que a gente sente? Mas a forma dele agir era diferente. Por quê? Porque ele estava se enchendo cada vez mais do Deus Pai, né? Ele como Deus Filho, se enchendo do Deus Pai para cumprir o propósito dele, que era o quê? A morte na cruz. Né? E se você for parar para pensar como a forma humana estava tomada, que lá na cruz, ele antes, na verdade, antes de ir para a cruz, antes de começar todo o processo lá no Getsemane, ele orou e disse: Senhor, seja feita a sua vontade, Pai, seja feita a sua vontade, mas se tiver como, me libera disso. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, naquele momento, o medo estava falando mais alto, a insegurança estava falando mais alta, porque a forma humana dele estava sentindo a pressão do que ia acontecer, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Então, naquele momento, de algum jeito, a forma humana dele sobressaiu e disse assim: Senhor, eu tô com medo, Pai, eu tô com medo. Né? Eu sei o que eu vou ter que enfrentar muita dor e isso tá me gerando medo, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E ele foi lá e ele cumpriu o propósito dele que ele precisava cumprir por nós. Sabe? E quantas vezes a gente não consegue cumprir coisas tão menores na nossa vida? De dizer assim: eu vou ajudar outra pessoa com... Não sei, hoje eu não tenho como te ajudar dessa forma, mas eu posso dessa. Quantas vezes a gente é egoísta e diz que não pode ajudar, ou que não quer tirar um tempo para ajudar outra pessoa, sabe? Quantas vezes a gente é egoísta de olhar só para nós e não para o outro? E isso é uma falta do Senhor dentro de nós. Porque quando a gente se abre para que o Espírito Santo nos encha, quando a gente se abre para conhecer Jesus, a gente entende que nossa missão aqui na Terra é ajudar ao próximo. Sim. Sim, tanto porque ele veio, o interesse todo dele foi para nós. Ele veio com essa atitude de nos salvar. Então aqui ele já está nos mostrando o amor ao próximo, né? E ele nos amou dessa forma, sabe? Sim. E aqui diz assim, ó, no 3, que não façam nada por interesse pessoal, né? Diz a minha, ou por desejos tolos de receber elogios, como a Mayara até falou. Porque Jesus, em nenhum momento ele veio se colocando como Deus, mas sim como servo, em todo o tempo, né? Aqui no 4 também diz assim que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros, né? E entre vocês, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então, sabe? Que a gente venha a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Ontem de noite até eu li uma passagem que diz que é para todos ter o mesmo pensamento, né? A mesma conduta de Cristo. Ontem de noite até eu li. E o 6 diz que ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário,
ele abriu mão de tudo o que era seu. Ele tomou a natureza de servo. Tornou-se assim igual aos seres humanos, igual a nós. Exato. E vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então, assim, ó, eu vejo assim que em nenhum momento ele veio fazer estrelismo aqui na Terra, mas sim ele veio como servo e nos mostrando como o nosso Deus Pai quer que os filhos dele sejam, sabe? Exatamente. E ele veio. Aí vocês pensam assim comigo, ó. Eu tô segurando aqui porque eu li um negócio de manhã, até vou deixar assim. Vocês pensem assim, ó, na nossa família, tá? Uma casa estruturada, uma casa regida por amor, e de repente, vamos dizer, essa família conversa e diz, ó, você vai ter que ir e vai ter que morar lá. Deixando a sua casa, deixando sua glória, deixando sua honra, para vir Exato. para um lugar onde ele criou, mas para sentir realmente o que a gente sentiu. E nesse momento eu vejo assim que nessa troca de conversa ele teve que confiar muito no pai, para saber que realmente aquilo ali tinha que funcionar. Porque na primeira vez com Adão e Eva não funcionou. Mas ele tinha que vir e realmente fazer acontecer o que aconteceu. Morte de cruz, salvação eterna para nós, né? Então, eu acho isso maravilhoso porque houve uma cumplicidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a confiança, sabe? O tempo todo eles confiaram que esse plano ia dar certo. Então, nós temos um plano de salvação através de Jesus, né? E é até bem interessante a gente até falar sobre hoje a salvação, sobre um pouco da cruz, porque a gente está chegando perto da Páscoa, né? E aí, então, assim, também tem um pouco dessa consciência, né? Do que é, né? Verdade. O que é essa verdade da cruz, né? Então, é até bem interessante, quando a Mayara começou a ler aqui Morte de Cruz, eu pensei, olha, é bem interessante, logo, logo a gente está aí na época da Páscoa, e realmente ter essa reflexão de olhar com esses olhos para o Senhor, né? De esperança, de confiança no Senhor, né? Se a gente for parar e analisar, a gente está vivendo esses dias que antecedem, né? Exato. Esse momento. Uhum. A gente está vivendo isso e tendo essa consciência, a gente está fazendo a gente vai começar até a fazer com as crianças isso. E como é engraçado, assim, é engraçado não, mas é interessante. Na minha vida, é o primeiro ano que realmente eu vou ter consciência do que é a Páscoa. E olha que eu achava que eu tinha, sabe? Porque eu sempre falo para vocês, eu vivia a teoria. Uhum. A teoria, eu sabia, era lindo. Mas a prática, esse é o primeiro ano que eu tô vivendo na prática. E se eu contar para vocês que eu ainda não consegui decorar a minha casa, porque eu amava decorar a minha casa. Encher de coelhinho, encher de Páscoa e tal. E esse ano, o sentido tá diferente. Então eu não consegui decorar minha casa ainda, porque eu não quero mais que seja aquela coisa artificial. A Páscoa tem outro sentido esse ano. Então a gente está preparando o quê? Um calendário do Advento de Sofia. Ela entendeu o que realmente é esse sentido. Mas, enfim, vou voltar aqui só para o que a gente estava falando. Sim. Por que eu até escolhi esse texto hoje? Foi uma coisa que a gente conversou hoje de manhã. Porque muitas vezes a gente diz assim, ai, mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Ai, mas Deus não fala comigo. Ai, mas eu não sei o que fazer, eu tô perdida, porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não entendo, né? Gente, mesmo que você passe um tempo da sua vida, porque vai ter um tempo onde o Senhor vai ficar no silêncio para testar o seu coração, tem algo chamado Bíblia. Tem um manual, tem um livro que te diz tudo o que você precisa fazer, sabe? Sabe? É o primeiro passo para você realmente ouvir a voz do Senhor. Não adianta nada você jejuar, você trancar no quarto, você vai ouvir a voz do Senhor. Vai sim. Mas se você não tiver um manual e não tiver princípios
Isso tudo pode entrar num ouvido e sair pelo outro, porque você não vai entender o que o Senhor está querendo falar contigo. E nós, como filhos mimados que somos, tá? Muitas vezes a gente quer as coisas na nossa hora, do nosso jeito, sabe? Tem uma teoria hoje em dia, e eu falo com toda a autoridade, porque eu vivia isso, tá? Eu só falo com autoridade de coisas que eu vivo. E isso é uma coisa assim que eu sei que eu posso falar. Eu estive muito no meio de coachings, muito no meio de pessoas que estão estudando, e essa teoria da prosperidade, que se você tem Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa próspera, porque isso, porque aquilo. Mas, gente, não é assim. Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer na sua vida. Não é isso. Mas eu estou dizendo que não é porque você vai buscar Deus que a tua vida financeira vai mudar, sabe? Olha para a vida de Jesus. Olha para o que ele está dizendo. Quantas pessoas hoje vivem a teoria coaching, vivem a teoria falada aqui e não pegam a Bíblia para ler? E aí o que acontece? Você só conhece os mesmos versículos, só conhece as mesmas histórias, mas não se aprofunda. Não se aprofunda. Então, comece a ler o Novo Testamento. Comece a ler o Novo Testamento. Quer ser mais específico? Leia as cartas de Paulo. Sabe? Leia as cartas que Paulo fez para os Efésios, Colossenses, Gálatas. Gente, leia. Não acredita no que eu falo, não acredita no que a tia fala, não acredita no que você escuta. Acredita em Deus, sabe? Pega a Bíblia na mão, vai ler, se tranca no quarto, faça o seu momento de oração com o Senhor, mas sai desse luto, sai desse zumbi que você vive e começa a viver a palavra, sabe? Hoje de manhã eu não sabia que música colocar e eu coloquei a primeira que veio. E eu até fiquei pensando, eu falei, Senhor, nossa, por que essa música? Mas ele fala sobre a única coisa que sacia a nossa vida é a palavra dele, é a direção dele. Então, nada mais vai conseguir saciar esse vazio que tem dentro de você do que a palavra do Senhor. E esse é o primeiro passo, realmente, para você começar a entender a voz do Senhor, que Ele fala a todo momento no seu ouvido. Porque sai do racional e se aprofunda. Porque é assim, Mayara, ó, é muito pouco o alimento se a pessoa achar que ou vai escutar só de mim, da Mayara, ou vai escutar só de um pastor. É pouco, gente. É pouco. Porque vocês estão escutando aquilo que eu e a Mayara entendemos da palavra. Mas exatamente, o lindo é tu se encontrar com ele aqui. É tu escutar uma verdade que vai ser. É tu escutar uma verdade que vai vir diretamente do céu para o teu coração. É uma palavra que tu vai pegar como confiança e vai dizer, eu confio porque eu escutei, eu vou viver porque eu tenho uma promessa porque eu escutei aqui. Exatamente. Sabe? Então, assim, ó, é muito raso se nós ficar só comendo a comidinha de outros. É um prazer nós estar aqui dividindo o nosso alimento de todos os dias, sabe? Mas vocês não pensem que eu vivo só nesse raso do devocional da manhã, sabe? Então, assim, ó, comer comida de verdade, como a gente diz, né? Às vezes a gente faz dieta e diz, comer comida de verdade. Então, aqui é a comida de verdade, sabe? É tu ler uma palavra assim e dizer, uau, Senhor, que palavra é essa? É ouvir a voz de Deus. Isso não tem coisa mais linda, gente. Não tem coisa mais linda de viver e de sentir Deus tão presente na nossa vida quando a gente tem essa intimidade. E a nossa intimidade que Ele deixou é através da palavra. Não tem, sabe? Então, e, gente, é tão real isso. É tão real isso que tem vezes que a gente vai lá, a gente olha uma coisa, a gente manda mensagem uma para outra e fala, olha o que eu acabei de ver. Olha o que o Senhor acabou de falar. Gente, isso é muito real. E é a partir desse momento que você vai começar a viver e a ouvir o que o Senhor tem para falar contigo. Sabe? Quando você se abrir realmente para isso. Teve um dia
essa semana que eu tava, não sei se foi domingo de noite, e eu tava lendo, tô começando a ler de novo as cartas de Paulo, né? Adoro. Eu não sei se foi Gálatas ou se foi. Qual foi ali? E eu chamei o Márcio e eu disse: olha só isso aqui. Que dizia assim, mais ou menos assim: quem vive do espírito come coisas do espírito, mas se busca coisa da carne, se alimenta da coisa de carne. Tipo assim, coisas Legal. do mundo, né? E eu achei aquilo tremendo, porque assim, realmente eu disse pra ele: tu tá entendendo isso aqui? Eu disse pra ele, como eu, que quanto mais a gente busca as coisas do alto, mais alimentado tu tá, mais tu vai escutar essa voz do Senhor. Mas se nós Mas viver aqui, sabe, muito matéria, muito materialista, muito aqui, a gente se torna como aqui, sabe? Então eu chamei, tem coisas e tem tempos que a gente começa a ler a palavra e ela vem de uma nova forma pra gente, sabe? E isso você é vai ler a lindo. mesma coisa de formato diferente. Exatamente. Ela se renova. Então, assim, não tem coisa melhor do que a gente realmente aqui, a palavra do Senhor. Exatamente. Ah, que lindo. Eu amo isso, porque até a tia comentou algo ali, né? Muitas vezes, se você se limitar só a ouvir outras pessoas, você tem a sua visão de realidade. Cada ser humano tem a sua visão de realidade. Estávamos falando sobre isso ontem, né, tia? E muitas vezes eu posso falar alguma coisa na minha visão de realidade e você, na sua visão de realidade, entender outra. Entender outra. Entender outra. E isso acontece a todo momento. Por exemplo, vou dar um exemplo totalmente fora daqui para vocês entenderem. Você está num dia cansado, num dia assim, que a única coisa que você quer é chegar em casa e tomar um café. Você queria um café pronto, sabe? Você está tão cansada que você só quer chegar e falar assim, nossa, queria uma mesa pronta, comer e gritar. E aí você chega em casa, o teu marido está ali, nesse mesmo pensamento, só que ao invés de um conversar com o outro e dizer assim, nossa, hoje eu estou muito cansada, eu só queria comer qualquer coisa e dormir, você chega já estressada, você olha assim, meu Deus, agora eu vou ter que fazer comida, agora eu vou ter que arrumar mesa, eu vou ter que lavar a louça, eu vou ter que fazer tudo isso e eu tô cansada e ele não enxerga que eu tô cansada, sabe? Só que ao invés de você chegar e falar, você fica remoendo na tua cabeça isso. E aí quando o outro, teu marido vem falar contigo, o que que acontece? Você explode. Por quê? Porque você já tá remoendo aquilo na cabeça e você joga para fora todo o acúmulo. Então, ele não entende o que está acontecendo. Você vive na sua visão de realidade, no seu eu, no seu entendimento. E o caos está virado, sabe? Por quê? Por falta de comunicação, por falta de interpretação correta. Tem uma frase assim que eu amo muito. O óbvio precisa ser dito. Exato. Porque o óbvio para você não é óbvio para o outro. Não é. Então, se você está cansado, chega, olha, hoje eu estou cansado, eu gostaria de comer qualquer coisa e deitar, porque realmente eu estou cansado. Teria resolvido toda a situação. Então, a comunicação, a forma de falar e a forma de entender, nossa, cada um tem o seu. E se você ficar aqui só escutando o que a gente tem para falar, ou sair daqui, vai para outro vídeo, você não vai ser saciado. Sabe? Você não vai ser saciado. Então você precisa parar e ir realmente você ter o teu entendimento. Porque tem coisas, minha gente, tem coisas que só é segredo seu, de seu e de Deus. Tem coisas que ele vai entregar só para você. Então, tira o teu momento e vai ter o teu momento, porque tem coisas que são só para você. Amém. Yeah. Amém. Exatamente. Vamos orar? Vamos orar. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, por esse tempo tão precioso, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que o Senhor nos deixou, Senhor. E que ela é o nosso pão, ela é o nosso alimento, Pai. Obrigado, Deus, por todas as vezes, Senhor Deus, que nós conseguimos te ouvir
através da leitura da tua palavra, Senhor. Sim. Que ela cura, ela sara, ela nos dá livramento, ela nos dá direcionamento, Pai. Porque cada um, Senhor Deus, tem a sua maneira de entender, Senhor. E tu, Espírito Santo de Deus, sabe como chegar até o nosso coração. Que nesse dia de hoje, ou a partir de hoje, Senhor, que cada uma de nós, Senhor, venha tirar mais e mais tempo para ouvir a tua voz através da palavra, Senhor. Porque sim, Senhor, vem direto da fonte, Senhor, e nós precisamos de alimento direto da fonte, Senhor. Do jeito que a gente necessita, Pai. Deus, eu te agradeço por esse dia, Senhor. Coloco tudo nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha estar dando livramento sobre nossas vidas, Senhor. Entre em cada lar, Senhor. Venha restituindo, Senhor. Venha trazendo um novo, Senhor Deus, para cada lar, Senhor. Edifica, Senhor Deus, com a tua presença, Pai, cada lar, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, acampa ao nosso redor, Senhor, com os teus anjos, Senhor, nos livrando de todo mal e enche nossa casa, Senhor, com a tua presença, que é alegria, que é paz, que é contentamento, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Até amanhã. Um beijo, até amanhã. Amanhã a gente volta com mais um devocional. Beijo. Beijo.